que mordeu o cão. Bom dia, Facebook! Olá, olá! Olá, Facebook. Olá. Título deste episódio: Não urina aí, seu urso, que vem aí, meu sogro. Bem. Bora. Olha, sabes o que é que este mosaico me faz lembrar hoje? Vocês lembram-se que há uns anos na TV Cabo que havia um canal que era o Mosaico, que tinha os canais todos em quadrícula? Ah, sim, Claro, sim. Claro, Lembro-me disso. inclusivamente o famoso canal 18, que eles Aparecia da altura pequenino. tiraram. Canal 18, canal é esse, no Marco? altura- Eu não tinha esse canal. Ah, pois não. Era um Espera, canal- estás a falar obviamente do canal Viver. Nunca isso, vi, mas claro, já ouvi claro. falar. Claro que sim. Mas não sei se vocês se lembram que houve uma altura em que o Mosaico deixava num dos quadradinhos do canal 8 acontecesse lá o que estivesse a acontecer. E eu lembro-me de estar em casa com a família, não sei o quê, e de haver um cantinho em que estava de facto a acontecer catacum. Mas olha, Em grande plano. porquê que em família era o canal do Mosaico que estava ligado? Estávamos a ver o que é que poderia estar a dar. E de repente estava ali catacum. Muito bem. Bom, Conta lá. antes de mais, epá, eu estou furioso porque o meu bairro está em obras e já vos tinha dito isto no outro dia. E então é natural que haja ruído durante esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Sei que há muito pó, há pó entrando pela casa Não, dentro. pó e calor, que sonho. Epá, é tudo mau, é tudo mau. Eu neste momento eu ofereço esta casa a quem quiser. Quem é que quer esta casa? Eu ofereço esta casa. Olha, Nuno, por falar em casa, desculpa lá, antes de começares, já Sim. houve aqui um ouvinte que colocou a questão, e é a questão que toda a gente está a pensar: o ar-condicionado portátil já chegou. Funcionou bem, já chegou. E é ótimo. É ótimo. Afinal, Pronto. o pinguino Chegou. valia a pena. Valia a pena, sim senhor. Estou muito contente. Pronto, Cliente muito satisfeito. isso é que é preciso. É verdade. Pronto. Bom, na América continua a guerra das máscaras. Há cada vez mais, vamos chamar-lhes sarcasticamente, revolucionários, daqueles que nunca mexeram uma palha por nada na vida e que agora encontraram finalmente uma coisa que os faz sentir-se rebeldes, que é a história das máscaras. Esta malta, quase toda apoiante de Trump, acredita que as máscaras anti-Covid-19 são parte de uma conspiração liberal para controlar as pessoas por via da falta de oxigênio, ok? Sendo que alguns acreditam que se trata de um ritual pagão contra Deus Nosso Senhor e a sua criação do sistema respiratório. Claro. E então as coisas estão a atingir píncaros de loucura, se bem que o que é que não está hoje em dia na América a atingir píncaros de loucura? Eu acho que aquilo é uma espécie de uma Também é apocalipse verdade. por aquelas bandas. Lembram-se quando aquilo era a maior potência do mundo? Ei, eu disse já vai. Bom, mas pronto, este fim de semana, num sítio da América chamado Roseville, numa loja de telemóveis, num shopping, um grupo de 3 pessoas entrou numa altercação com o pessoal da loja porque recusavam-se a usar máscara. Aquelas pessoas não queriam usar máscaras e o pessoal da loja disse: pá, tem que usar, senão tem que se ir embora. E a coisa começou a azedar e os empregados decidiram ligar para a polícia, para o 911, o número das urgências lá na América, e aquilo que se ouve na chamada é extraordinário. Ouve-se primeiro a pessoa a dizer: há aqui umas pessoas que se recusam a sair e recusam-se a usar máscaras, já lhes foi pedido várias vezes e recusam, e agora a senhora desse grupo está a baixar as calças e exatamente está a urinar dentro da loja. Está a urinar dentro da loja. Isto aconteceu. Uma senhora, neste grupo de clientes que se recusava a usar máscara, decidiu baixar as calças e urinar no soalho do estabelecimento. É neste ponto que estamos na América. É neste ponto que estamos. Agora é um sítio onde as pessoas que votaram no tipo que está à frente dos Toma destinos lá. da nação se sentem autorizadas para urinar no chão de lojas que lhes peçam As para pessoas fazer uma estão a coisa que elas não querem fazer, que é usar máscara para não perdigotar eventual coronavírus para cima dos outros. Perdigotar. Eu juro. Belo verbo, Marco. Perdigotar. Eu sou ótimo a inventar verbos. Acho que este não existe. Não creio. Mas eu juro, eu não percebo esta embirração com as máscaras, mas sei que também há cá malta assim. É um bocado chato, sobretudo com o calor. Mas ainda assim eu acho que há coisas mais chatas, tipo entalar os testículos numa gaveta. Por exemplo. Sim. Isso é um bocadinho chato. Dizem Eu acho que que dói. as pessoas deviam dar valor ao facto da proteção requerida contra o coronavírus ser basicamente usar máscara e lavar as mãos. Imaginem se fosse entalar os testículos em gavetas. Ui, As senhoras estavam livres dessa. Vera, tu não passavas por isso. Já ouvi dizer que não é Embora eu sinta
Embora eu sinta que há senhoras com testículos maiores que alguns homens, felizmente metafóricos e impossíveis de entalar em gavetas. Verdade. Bom, É verdade. ainda sobre esta história, o mais giro é que a senhora disse aos empregados da loja, quando eles lhes pediram para eles usarem máscara, ela disse, e passo a citar, absolutamente não. Então, mas agora somos alguns animais. Ela disse isto e minutos depois urinou no chão. Que é curiosamente uma coisa que tem sido o meu dia-a-dia aqui em casa por causa de um animal e não de uma pessoa. Quando diz urinar no chão, não és Reparem. tu. És tu que Exato, eu também pensei tens lidado com isso, não Quando é? o Nuno diz tem sido o meu dia-a-dia, já Tem estava a sido imaginar lidado com alçar a isso. perna nas esquinas da casa. A chiclete não, Não, deve não, fazer não. mais nada. É a chiclete. Agora imaginem o que é. Parece um Terra das borrifador. obras cá dentro, não é? O pó das obras e a urina da chiclete. Portanto, eu vivo Tens uma numa vida de estarqueira. Bem, eu fiquei. Eu Olha, vivo numa estarqueira. Deixa-me celebrar aqui publicamente realmente o primeiro dia em que meu cão riu. Alça a perna pela primeira vez. Ah, Em que vez bom. de fazer xixi à cachorro, Ele ainda não tinha É um percebido. homem. o meu cão está um Pois. homem. É um homem. Sim, senhor. É isso, cresceu. Bom, também da América chega uma história mais interessante sobre animais do que esta da senhora que urinou. Animais a sério, ok? Não esta senhora mijona. Isto aconteceu É como há a dias. É como a mijona. É o regresso de uma tendência que estava fortíssima há uns tempos no Homem que Mordeu o Cão, agora voltou a acontecer com grande espetacularidade. O que se passou foi isto. Era manhã cedo, no fim de semana. Dave Chernovsky, habitante do Colorado, estava na cama quando ouviu uma tremenda barulheira na cozinha e a maneira como ele reagiu mostra que de facto nós temos uma vida santa quando nos queixamos, por exemplo, de mosquitos. Reparem no que ele pensou de acordo com a notícia. Ele diz o seguinte: fiquei deitado na cama a pensar, espero mesmo que isto não seja um urso. Achei que talvez fosse, mas assim que avancei para a cozinha, dei por mim a desejar que não fosse. Ou seja, o Colorado é aquele tipo de sítio em que as pessoas, quando ouvem ruído em casa, quando estão na cama, desejam ardentemente que seja só um bandido. Sim, exato. Ai, meu Ok? Deus. O alívio que deve ser para estas pessoas quando está um Zé Maria Pincel encapuçado na cozinha. Pronto. É Bem, tipo, mas viver com esse stress. Que susto, senhor com um revólver. susto. Pensei que fosse um É urso. verdade. Bom, isto passou-se. Ele finalmente, desta escada, chega à cozinha e dá de caras com um enorme urso preto, para aí com uns 200 quilos, a remexer no frigorífico. E em redor do urso havia gavetas abertas e caídas no chão, objetos espalhados por todo o lado, o caos. Diz a notícia que o senhor conseguiu manter-se separado do urso pelo balcão da cozinha, que era daqueles tipo ilha, e ele diz que tentou obrigar o urso a dirigir-se para a garagem, de modo a acabar por ir para a rua. Eu gosto de imaginar que ele tentou fazer isto explicando ao urso, não é? Olha, eu pedi-lhe que se dirigisse para essa porta da garagem, se faz Sim. favor, atrás de si, senhor urso. Sem estragar nada. O que é certo é que, sem estragar nada, de acordo com a notícia, o método teve sucesso. O urso acabou por sair para a garagem, enquanto Dave supervisionava tudo com a devida distância. Mas Há olha que dizer esse senhor também deve não- ter feito não é xixi só... no chão. Com o susto. É capaz, é Fogo. capaz. Se bem que eles já estão habituados, repara, isto é uma coisa que é bastante comum naquela zona. Mas há que dizer neste ponto que não é só o coronavírus que pede distanciamento, não é? Gigantescos ursos pretos também. Convém susto. distanciamento social deles. Dito isto, ao chegar à garagem e quando tudo parecia correr bem, o urso assusta-se com a última coisa com que eu esperava que ele se assustasse. O urso é que se assusta. Com aquela que se assusta. cordinha. Epá, aquela cordinha pendurada na porta da garagem, o penduricalho para abrir a porta da garagem, sabem? sim. Assusta-se com isso e o que é que faz o urso? Em pânico, volta para dentro da casa. Não! E o Dave a ver tudo com a devida distância e preocupado que o urso subisse as escadas até ao quarto onde os seus gêmeos de 12 anos de idade dormiam. A dada altura, o Dave teve a coragem de enfrentar o urso. Diz que ficou frente a frente com ele. Parece que houve uns segundos de tensão em que nada aconteceu, tipo filme de cowboys. Ai, ai, ai. Ao que o urso acabou por quebrar o silêncio. Como? Diz o Dave: deu-me uma chapada na cara que me mandou ao chão. E atenção, uma chapada de urso, é? Olha que Sim. querido. Atenção. Ele explica, na entrevista que deu à CNN, ele explica que, isto para quem não sabe, ao contrário do que parece, as patas dos ursos não são suaves e almofadadas. Não. Não é como o puff, não é como o pu. Não. A partir daqui, com cortes e unhadas na cara que iam levando um olho, ele entrou em modo vale tudo e diz que desatou aos gritos com o urso para o expulsar de casa e que, incrivelmente, daqui, isso vai. resultou. Resultou. O urso
acabou por sair da casa devido aos gritos do homem. Ai, bem mandado. Claramente um urso que não gostava de peixeiradas. Mas olha, diz-me uma O coisa, urso Nuno. tipo, epá, pronto. Foram gritos Sim. derivados da chapada Da dor. ou foram só gritos a dizer, sai daqui para fora, Sr. Urso? Não, epá, sabes que eu acho que foi desespero, já foi tipo, ai é, e o urso, epá, assim não, assim vou-me embora, assim não é maneira de falar com ninguém. Bom, agora a questão é, como é que o urso entrou? Isto vai ao encontro daquela coisa americana que nós vemos muito nos filmes, que é, eles não trancam as portas, Pois. sobretudo as das traseiras, costumam ter puxadores daqueles da alavanca, por isso o urso simplesmente pousou a pata no puxador e abriu a porta e entrou. entrou. Que é uma coisa que a minha cadela Flor faz, há que dizer, a minha cadela Flor abre portas com este Eles método. sabem que os ursos É podem fascinante. entrar e não É trancam fascinante. as portas. Essa é a viver no mensagem, limite. não é? Viver no limite. Acho incrível. Se sabe Estão a pedi-las, estão a pedi-las. se há Bom, ursos na zona, olha, é pá, tranca a porta. são quase 9, mas tenho uma última história de família sacada à maravilha, que é a página Tifu, a página dos embaraços mundiais do Adoro, Reddit. adoro, adoro. Peraí, temos de Esta perguntar ao Paulo vem Rico se o Paulo de uma Rico deixa que tu senhora- contes a história já no horário dele. Paulo, pode ser? Não, pode ficar Paulo, até, por Deus, pode por ficar favor. até às 10. Temos Pronto, uma hora, Marco. está combinado. siga. Então aguenta aí sentadinho, Paulo, aguenta aí sentadinho. Bom, diz a senhora diz o seguinte: isto é muito ridículo, mas o meu noivo e eu fomos à terra do meu pai para o visitar. Isto ia ser a primeira vez que eu iria estar com o pai dele. E por isso eu queria provocar uma boa impressão. Já gosto, já gosto. Provocar boa impressão ao futuro sogro, não é? Claro, claro. Convém sublinhar, diz ela, que pretendíamos fazer-lhe uma surpresa. Ele não sabia que íamos. Sucede que, afinal, os pais do meu noivo estavam fora da cidade por um dia e por isso tivemos de ficar uma noite num hotel ao pé da casa deles. Então o meu noivo, sendo o homem que é, disse ao pai que íamos lá e para o pai dele me surpreender a mim. Ele achou que isso seria uma boa reviravolta, provocar-me um sustozido. Portanto, havia aqui duas surpresas em choque, não é? De repente, ok, eles não estão, e então ele disse ao pai: não, passas lá pelo hotel e conheces e não sei o quê. Bom, então essa noite, por volta das 7 da tarde, diz ela, eu e o meu noivo estávamos a ver TV quando eu noto que o puxador da porta do quarto começa a girar. E não era um urso. Era o Não que é a eu ia mesma dizer. história. Ai, urso. O puxador da porta começa a girar, diz ela. O meu noivo tinha destrancado a porta antes disto e não havia necessidade de uma chave. De imediato pus-me em sentido e olhei para o meu noivo, que claramente estava a fingir que não estava a reparar no puxador. E eu digo-lhe: olha para aquilo. E ele fingiu estar preocupado. Eu avanço para a porta, porque não estava a pensar, e vejo este homem gigantesco com uma grande barba. Um homem que parecia que me podia tocar com um dedo e fazer-me cair. O homem abre os braços e eu pensei que me queria bater. E é então que levanto com toda a força ao meu joelho contra seus testículos. Mas com muita, muita força. E o homem solta o grito mais rendo, mais gutural de sempre. Eu olho para o meu noivo e ele está de boca aberta, em completo choque. Sim, eu acabara de dar uma joelhada com toda essa entre as pernas do pai dele, do meu futuro sogro. Que grande primeira impressão. E diz ela escreveu isto pouco depois disto acontecer, e ela diz: neste momento ele está sentado na cama do nosso quarto, com um pacote de gelo entre as pernas, ainda não conseguiu articular nenhuma palavra, por estar em profunda dor. Os olhares que ele me Eu estou-me a lança rir, parecem mas querer desculpa. dizer-me que está furioso e que eu sou uma psicopata, e eu agora desejo enterrar-me na areia, diz ela. Pois Opa, eu que maravilha. imagino. Pá, pensem, Oh, ponham-se na filho, pele, anda cá, minha lembrem-se pum. do dia em que conheceram. Eu, no fundo, lembrem-se estou do dia com em que pena de conheceram todos. Os de vossos todos. sogros, ok? Ai, pá, Deus, imagina. Coitada, coitado. Imagina. Mas a história que esta família vai ter para contar É. o resto da vida. Também não sabemos se vão ficar juntos, não é? Deixa ver. Nem toda a família conseguirá contar a história. Um dos elementos da família terá dificuldade em proferir alguma palavra. Mas está ali, não Para é? sempre. Está ali. Claro, claro, Coitado. claro que sim. Bem, que história. Comercial.